que nós não somos católicos romanos? Se você fizer uma pesquisa na internet, buscar alguns canais lá no YouTube, você vai ver muitas pessoas voltando ao catolicismo romano. Tem um canal com depoimentos de pessoas, com entrevistas de pessoas, só falando a respeito disso. De pessoas que frequentavam igrejas evangélicas e voltaram ao catolicismo romano. Até pastores. A figura mais conhecida é G.K. Chesterton, ou G.K. Chesterton, que viveu de 1874, final do século XIX, até 1936, no início do século XX. Ele era um protestante, entre aspas, e ele se converteu ao catolicismo romano. Ele é o mais conhecido disso. Então, tem alguns livros dele, inclusive muito recomendados, né? Como Ortodoxia, por exemplo, que foi um livro que ele escreveu antes dele se tornar um católico romano. Agora, quando você vai estudar a vida de Chesterton, ele pertencia à igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E quando você vai estudar a igreja anglicana, desde a época de Wesley, John Wesley, no século XVIII, você vai perceber que, embora a igreja da Inglaterra ainda tivesse uma confissão de fé reformada, mas o arminianismo já tinha tomado conta da igreja totalmente. Então, a confissão de fé era uma confissão de fé reformada, mas a crença das pessoas era arminiana. Foi nesse ambiente que Wesley foi criado. Foi nesse ambiente que Wesley nasceu. As igrejas tinham uma confissão de fé reformada, calvinista, mas as igrejas eram arminianas. Os púlpitos eram arminianos. Os pastores eram arminianos. Spurgeon, ele denuncia isso. Que ele era perseguido, que ele foi expulso da Convenção Batista. Ele falava tudo isso. Porque esse era o resultado da igreja da Inglaterra, desde o século XVIII. Então, quando ele abandona a igreja, que ele fala que era uma igreja protestante, a igreja de protestante não tinha mais nada. A igreja era arminiana, e as doutrinas arminianas, elas são como as doutrinas católicas romanas. Lá falando do livre-arbítrio, falando a respeito da salvação, da morte universal de Cristo, falando da graça irresistível, falando de perda da salvação, que são tudo o quê? Doutrinas católicas romanas. Então, essas pessoas que hoje, elas estão voltando para a igreja de Roma, na realidade, elas estão mudando apenas de roupa, porque o coração já era católico romano, assim como o coração de Chesterton. Ele foi criado dentro do arminianismo, acreditando nas mesmas coisas que a igreja de Roma acreditava. Logicamente, irmãos, quando a gente fala isso, a gente não está falando que ele acreditava em Maria, que ele beijava santo, que ele fazia romaria, nada disso. O próprio Lutero falou que isso são coisas do quê? Secundárias. Mas no fundamental, no âmago, ele já era um católico romano.